Da nossa vitória, louvado seja Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. Assim está escrito no versículo 4: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Repita comigo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Abra também Mateus capítulo 17. Louvado seja Deus. E o verso 21 de Mateus 17. Glória a Jesus. Todos acharam? Glória a Deus. Assim está escrito o verso 21: este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Vamos repetir: este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e de jejum. Louvado seja Deus. Pode se assentar. Dê glórias a Deus. Celebre o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está feliz? Que bom. Amém? Irmãos, eu vou tentar adiantar quando acabar o culto hoje tarde. 8h20. Na verdade, você fala de jejum, você fala aí uns 4 a 5 domingos só de jejum. Mas eu vou tentar correr e resumir, e eu espero que você entenda. Nós iniciamos o nosso domingo passado falando sobre a arma que é a oração. E nós entendemos que a oração ela é uma arma espiritual. É uma arma poderosa em Deus para a destruição de fortaleza. E junto com a oração, para a batalha que nós vivemos e enfrentamos, o jejum também faz parte. E eu já quero te chamar a, se você não tem o hábito de jejuar, a que você comece a fazer jejum. E lembrando que jejum não é dieta. Não, eu vou entrar de jejum porque eu estou de dieta, eu vou aproveitar e fazer um jejum. Não é válido. Eu vou entrar de jejum porque eu queria comer bolacha, não tem bolacha, então por conta disso eu vou fazer um jejum. Não, jejum é você se abster daquilo que sua carne quer. Isso é jejum. É você ver Daniel na Babilônia, a mesa repleta de manjar, e ele disse: manjar desejável eu não comi, carne eu não comi, vinho eu não bebi. Isso é se abster, é você ter para comer aquilo que seu estômago, que a sua carne desejaria comer, e ainda assim você diz: eu não quero, eu estou em propósito, eu estou em meta com o Senhor. E você sabe que o jejum ele é uma arma espiritual. Olha o que Jesus disse: esse demônio não sai se não for por jejum e oração. Tem áreas da nossa vida, tem circunstâncias na nossa carne que só sai através do jejum e da oração. Talvez você não esteja vencido aquelas batalhas que você quer vencer, porque você tem orado, não tem jejuado, e não tem vigiado, e não tem confiado. Essa é as nossas armas. As armas do nosso exército não é carnal. Paulo, enfatizando um pouco mais na frente, ele sabia que os irmãos combateriam outros irmãos. Ele diz: a nossa luta não é contra carne e nem sangue, é contra principado, contra potestades, contra dominadores nas áreas espirituais da maldade. Paulo estava dizendo: uma vez que você adquiriu as armas do nosso exército, você não pode combater
não é o teu inimigo. Não é o teu inimigo. Então por que tanta oração contrária para a vida do irmão não dar certo? Por que tanta contenda contra o irmão? Por que tanta calúnia contra fulano, contra Beltrano? Se a tua luta não é contra ele, se teu inimigo não é ele, nós fazemos parte do mesmo exército, e o exército de Cristo, ele não combate contra ele mesmo, ele não luta contra ele mesmo, não luta contra ele mesmo. Então nós temos essa batalha. A primeira batalha é contra nós mesmos, segundo, contra as hostes espirituais, terceiro, contra o sistema mundano. Você percebe que o sistema mundano, ele vem implantar as regras dele dentro da congregação, dentro da igreja. Mas como é que nós nos defendemos, irmãos? É no grito. Não. Se você perceber, batalhas foram travadas no Velho e no Novo Testamento, mas os servos do Senhor receberam a vitória através da oração e do jejum. Então o jejum, irmão, é uma arma poderosa. É uma arma poderosa. Em Marcos capítulo 2, Jesus ele foi questionado porque os discípulos dele não jejuavam. Chegou os discípulos dos fariseus, os discípulos de João Batista, e perguntou: mestre, por que os teus discípulos não jejuam? E ele diz: eles não jejumam porque o noivo ainda está com eles. Pode o convidado jejuar diante da presença do noivo? E Jesus não: porventura chegará dias, esses dias, em que há deles terão que jejuar. Jesus estava dizendo que enquanto eu estava cumprindo o meu ministério de forma terrena, os discípulos não precisavam jejuar. Mas agora que eu fui para a glória e enviei o Consolador, esses dias chegaram em que os meus servos, os meus discípulos, terão que jejuar. Como é que está a tua vida devocional? Como é que está a tua vida devocional? Você tem conciliado jejum e oração? Deixa eu te dizer, é um grupo de armas que formam uma arma só: jejum, oração, vigilância e confiança. Esses quatro que nós iremos tratar nos domingos posteriores e anteriores a esse, são armas, irmãos, espirituais, que vai conduzir o servo de Deus e a serva do Senhor para o caminho de vitória, para que ele seja liberto daquilo que ele necessita ser liberto, para que ele alcance aquilo que ele deseja alcançar. E na Bíblia, ela apresenta pelo menos 3 formas de jejum. A primeira é o jejum normal, o jejum parcial. É quando a pessoa se abstém de alimentos, mas continua bebendo água. Numa conclusão dos estudiosos, Flávio José, João Calvino, eles entendem que esse jejum normal foi o jejum de Jesus de 40 dias. Por que normal? Porque terminou, e a Bíblia diz que Jesus teve fome, ou seja, Jesus estava se abstendo de comida, mas bebendo água na decorrência daquele jejum. Ele estava sem comer pão, mas estava bebendo água. Lucas capítulo 2, o verso 4, é só você ler. Lucas ele vai dizer, ele disse: Jesus ele teve fome. É o jejum normal, aquele que você se abstém de comida pelo tempo determinado estabelecido por você, Deus, mas você fica na vigilância como em água. Estou bebendo água. Essa é a primeira forma de jejum. Na segunda forma é o jejum completo. Era o jejum que o judeu fazia na sexta-feira de tardezinha até o início, até o sábado às 18 horas. Era quando se iniciava o Shabat. Alguns judeus, eles participavam do Shabat só ensinando a lei e a Torá e os profetas, mas se abstia da comida que servia na mesa e não bebia água. Se você for ler Esté capítulo 4, ele diz: convoca os judeus e digam a eles para que não comam e nem bebam. Para quê? Para adquirir a vitória. Esse é o jejum completo.
nem água, nem comida e nem água. Esse jejum ele era utilizado, sabe quando? Quando precisava convocar a nação para um propósito. Escute só, a nação brasileira, ela se corrompeu de achar que nós realmente ganhamos a política no voto, apertando os números do candidato. Mas a igreja ela sempre colocou e tirou candidatos através da oração. Quando havia a necessidade da igreja se meter em política, ela dizia assim: vamos eleger fulano. Sabe o que ela fazia? Vamos conclamar, vamos provocar um jejum, uma oração, uma convocação solene. Está lá em Joel capítulo 1, verso 2. Ei, convertam a mim, diz o Senhor, proclamai um jejum, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Era convocado para a nação inteira, para a igreja inteira, fazer um jejum por um propósito, por uma bênção específica. Aleluia. E aí se fazia com jejum, um jejum completo, nem água, nem pão, nem comida, nem fruta. Terceira forma de jejum, o jejum típico, aquele jejum que você se abstém das coisas que são gostosas ao paladar. É aquilo que Daniel falou no capítulo 10. Estava Daniel, Azarias, Misael e Ananias. E Daniel no capítulo 10, no verso 14, se eu não me engano, ele diz assim: manjar saboroso à boca, manjar gostoso, comida boa, eu não quis. E a Bíblia diz que esses 4 jovens, eles jejuavam comendo frutas e legumes. Olha Deus. Esse era o jejum de Daniel. É o jejum típico, aquele que ele se abstém daquilo que é saboroso ao paladar. Fala a verdade, você que gosta de uma carnezinha na brasa, não é difícil você dizer não? Eu estou reduzindo gordura, né, André? Você fala assim: não, hoje eu estou de jejum, eu vou recusar essa carne aí, eu não quero. É você se abster daquilo que vai trazer prazer à sua boca. E jejum ele tem pelo menos 2 significados. O jejum significado no dicionário comum, ele diz que é a abstenção voluntária de qualquer tipo de comida. E o significado para a palavra de jejum bíblico é se abster de toda forma de comida com propósitos específicos. Eu faço um jejum. Para quê? Qual é o propósito? Qual é a intenção? Qual é a motivação? Não é só se abster de comer, hoje eu não vou comer, não. É propósito. Eu vou fazer um jejum para receber de Deus aquela bênção. Eu vou fazer um jejum para que aquele milagre que tanto eu preciso chegue. Escute só. E só 2 homens na Bíblia fizeram jejum completo por 40 dias e 40 noites. O primeiro homem foi Moisés. Quando você vai ler o livro do Êxodo, capítulo 24, verso 16, a Bíblia diz que Moisés sobe no monte e fica lá por 6 dias, e a Bíblia diz que no 7º dia a nuvem do Senhor arrodeou o monte e Deus falou com ele: Moisés, passa para cá. E a Bíblia diz que a nuvem de glória envolveu Moisés. Só que a Bíblia não diz que Moisés abriu um jejum, ou que ele não comeu e não bebeu, e nós achamos que ele ficou de jejum porque ele estava lá por 40 dias no pico do monte. Entende? Eu creio que ele estava de jejum porque diante da presença de Deus, irmãos, nós não necessitamos de água, nós não necessitamos de pão. Moisés estava diante da fonte de pão, do pão vivo que desceu do céu. Moisés estava diante da fonte de água que jorra para toda a vida, para a vida eterna. Então não tem como sentir sede, não tem como sentir fome dentro da nuvem da glória de Deus. Não tem como você sentir necessidades físicas dentro do Santíssimo, do trono, da nuvem do Todo-Poderoso. Só para você ver que eu estou falando a verdade, você não consegue fazer um jejum. Mas quando você para assim, estabelece um dia, você fala assim: amanhã eu vou fazer um jejum.
chega no final do propósito e fala: rapaz, foi tão fácil, passou tão rápido. Não é assim? Porque você estava diante da presença de Deus, arrodeado da nuvem de glória dele, e por conta disso você não sentiu fome, não sentiu sede, porque você estava na presença. E Ele é a fonte de pão, Ele é a fonte de água. E quem precisa, irmão, dessas águas aí, se nós estamos diante da presença de Deus, que é a água que lava pela palavra. Em Jeremias capítulo 2, Deus ele diz assim: duas maldades me fez o meu povo. A primeira, a mim me deixaram, e a segunda, deixaram um manancial de águas vivas para buscarem cisternas rotas. Deus estava dizendo: eu sou um rio que flui, eu sou um rio que jorra de água para a vida eterna, mas o meu povo deixou esse manancial de águas para se aproximar de cisternas, de poços que não tem água. Ele estava falando a respeito disso, de você estar na presença dele, desfrutando da água que jorra para toda a vida, da água que verdadeiramente mata a sua sede. Segundo homem, Elias. Elias se entristece e diz a Deus: Deus, eu estou sozinho no ministério e é ruim. A Bíblia diz que debaixo do pé de zimbro ele pediu a morte. Não, ele não tentou se suicidar diferente. Ele falou: Senhor, me mata, me leve. E a Bíblia diz que Deus falou com ele, meu anjo, e disse: Elias, tu me põe e bebe água. E a Bíblia diz que ele comeu pão e bebeu água e dormiu de novo. Depois o anjo acorda ali e diz assim: bebe pão e come água. Bebe água e come pão, Elias. E ele comeu de novo, pegou no sono de novo. Pela terceira vez, o anjo do Senhor chamou ele e falou assim: come pão, bebe água e vai, porque muito longa é a tua caminhada. E a Bíblia diz, deixa eu abrir o versículo para você ver a profundidade disso. 1 Reis, capítulo 19. Olha o que o anjo falou para Elias. 19, versos 5 a 8. Ele diz assim, ó: e deitando-se dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tomou e tornou-se a deitar. O anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo será o teu caminho. E a Bíblia diz: e levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, ao monte de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: esse alimento da terra que nós comemos agora, e amanhã passamos a ter fome, mas o pão espiritual de Deus, o anjo declarou e falou: por conta dessa comida, tu vai caminhar por 40 dias sem precisar se alimentar de novo. Então a comida que Elias comeu antes do jejum, antes de 40 dias sem pão e sem água, ele recebeu um alimento do anjo, um alimento espiritual. Isso nos mostra, nos leva à palavra de Deus, que é aquilo que nos alimenta, nos fortalece. O profeta Joel, ele vai dizer assim: haverá dias, diz o Senhor, que esse mundo vai ser tomado por uma fome, mas não fome de pão, e não fome de água, e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra. É a palavra que sustenta. É a palavra, é o pão que você precisa. Quando você abre um jejum e você começa a meditar naquilo que está escrito, é como se você recebesse poder, é como se você recebesse força, é como se você recebesse ânimo para prosseguir por mais 40, por mais 60 dias, por mais um ano. Louvado seja Deus. Você tem se alimentado de Deus? Então, o porquê que eu tenho que jejuar? E para quê? O porquê que eu tenho que jejuar e para quê? Primeiro,
jejuar para honrar a Deus. Eu quero que você anote aí esse texto, Lucas capítulo 2 e o verso 37, depois você lê em casa. Esse texto fala de uma profetisa chamada Ana. E a Bíblia deixa assim, ó, e Ana, ela, filha de Fanuel, ela servia ao Senhor em jejum e oração a todo tempo no templo. Como assim? Ela é uma desconhecida que ninguém viu. Você já ouviu falar dela? Da profetisa Ana, filha de Fanuel, Lucas capítulo 2? Nunca viu. Mas a Bíblia diz que ela servia ao Senhor a todo tempo, no templo, em jejum e oração. Ó, deixa eu te dizer, se você tem um hábito, o intuito de jejuar, que essa seja a sua primeira motivação, honrar a Deus através do seu jejum. O que a profetisa Ana estava fazendo era servindo, honrando a Deus através de suas orações e do seu jejum. Honrar a Deus. Ela utilizava o jejum como uma forma de adoração. Ela utilizava o jejum como uma forma de honrar ao Senhor, de agradar a Deus. E eu preparando o sermão, eu me lembro, hoje eu não jejuo tanto como no início da minha fé. E a gente pede ao Senhor, né? Renova, Senhor, esses dias como dantes, né? E às vezes a gente quer fazer aquilo que a gente fazia no início da fé e não consegue fazer. Mas no início da fé, irmão, eu conseguia jejuar bastante. Eu estava necessitado, precisado que Jesus atravessasse a minha alma com o seu poder. Entende? E eu sabia que a única forma de alcançar a presença de Deus era renunciando à minha carne, era me abstendo de muitas coisas, principalmente da comida e da bebida. Então, por muitas noites, por alguns dias, eu ficava desse jeito. Eu tinha uma escala flexível onde eu trabalhava dia sim, dia não, então dava para fazer muita coisa. Dava para fazer muitos jejuns. E eu via Deus operando, irmãos. Mas certa vez, eu estava em jejum e chegou um rapaz viciado, né, em coisas ilícitas. E eu entendi que Deus estava me capacitando, me preparando para aquela situação. Daquela forma que eu estava jejuando, Deus estava se agradando e foi me dando poder para resolver aquela situação. Glória a Deus. Então, se você tem na sua mente o desejo de jejuar, que honrar a Deus seja a primeira motivação. Aleluia. Quando você vai ler Atos capítulo 13, a partir do verso 2, a Bíblia diz que a igreja primitiva servia a Deus através de jejum. Deixa eu lhe dizer, eu repeti na pregação passada, eu vou dizer, às vezes nós somos mimados demais, irmãos. Às vezes nós pensamos que servir a Deus são palavrinhas mágicas. Às vezes nós pensamos que vencer o diabo é estar amarrado, sem vida. Sem vida não vai. Sem praticidade não vai, irmão. Você está entendendo? É vida devocional, é propósito devocional, é estar fazendo aquilo que Deus mandou fazer. E em Mateus capítulo 6, o verso 16, Jesus ele estabelece como esse jejum teria que ser. Aí ele diz, quando for jejuar, unge a tua cabeça com óleo, é assim? Lava o teu rosto, para que você não pareça aos homens que está jejuando, é assim? Tudo que você faz para Deus é do secreto, é do escondido, porque aquele que vive em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Mas como o aspecto de hoje está ali fazendo um jejum, né? Primeira coisa que ele faz quando ele encontra outro crente, ele diz, hoje eu estou no óleo. O jargão do crente é assim, hoje eu estou na bênção, né? E aí enche o peito. Então Deus diz, é porque eu estou dizendo, irmão, eu estou de jejum. Não. Quando você for jejuar, lava o rosto, unge o óleo, unge a cabeça com óleo.
aparenta estar de estômago cheio, está feliz e alegre. Não desfaleça o seu semblante porque você está de jejum, porque Deus não vai se agradar e nem vai receber. Não, você não precisa tocar a trombeta. Não, pastor, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque você não deve satisfação da sua vida devocional ao seu pastor. Mas Deus, que tudo vê, sabe e viu o momento em que você orou, jejuou, pregou. Glória a Deus. Você está entendendo? Porque tem gente que diz que o pastor eu oro, mas em casa não ora. Entende? Entende? Às vezes você quer cobrar. Você dá o exemplo. Eu quero que você ore. O menino, né? A menina. A criança, o filho. Eu quero que você ore. Mas ele já te viu orando em casa. Clamando, gemendo, chorando. Entende? O jejum, irmão, faz parte dessa guerra e é uma das armas. E o primeiro propósito para a gente entrar em jejum é que você queira, irmão, honrar a Deus, servir a Deus em jejum, servir ao Senhor através do seu jejum, honrar, glorificar o nome dele através disso. Entende? Irmão, eu deixo 3 tipos de jejum para que você comece. Para que você comece. Todos ali, irmão, requer dedicação, requer perseverança. Todos os tipos de jejum ali, ele vai agradar e gerar glórias ao Senhor. Vai servir para a mortificação da tua carne. É uma arma espiritual. Embora você possa dizer, pastor, mas eu não estou enfrentando batalha nenhuma nesse momento. Então crie reservas. Porque você não sabe no dia que estamos lidando. E talvez pode vir sobre a sua vida uma batalha espiritual. E se você não estiver acostumado, habituado a estar com as armas, muito eu tenho que falar a respeito disso. Às vezes nós estamos falando de pensamentos, não é assim? E fica o tempo todo, só que uma coisa, irmãos, Jesus ele falou que o capacete da salvação ele presta para alguma coisa. Então eu não preciso mais ser cativo dos meus pensamentos. Por quê? Porque Deus ele já me deu uma arma espiritual para que eu fosse revestido e colocou em mim, através de Cristo Jesus, o capacete da salvação. E minha mente não é mais terreno do adversário, porque eu fui vestido, revestido das armas espirituais de Efésios capítulo 6. Então no seu pensamento, irmão, em nome de Jesus Cristo, você precisa se libertar e colocar o capacete, para que esses pensamentos, essas coisas humanas saiam da sua mente. Isso é batalha espiritual, é arma espiritual. Então, irmão, não venha me dizer que você está sendo cativo, escravizado do pecado, de alguma coisa, porque você não foi ensinado, porque Deus deixou tudo explícito para que nós brigássemos contra o adversário e vencêssemos e ganhássemos dele. É por isso que Jesus disse que ele já é perdedor. Sabe por que Jesus fala assim? Porque Jesus sabe que as armas que ele deixou para nós é eficaz. Ele sabe que se nós se revestir de Deus, Satanás não tem poder, irmão, contra. Entende? Pode ser difícil vencer, mas se você estiver revestido, você vai chegar à vitória. Segundo, jejuar para se preparar para uma nova jornada ou para batalhas espirituais. Deixa eu ver se você está bom de Bíblia. Quando foi que Jesus começou a jejuar? Por quê? Estou na Bíblia, vamos lá? Hoje não teve. O batismo não foi? E ele fez o que depois do batismo? O deserto. Mas depois que ele foi jejuar esse dia, foi para quê? Para quê? Olha o tema: se preparar para uma nova jornada ou para batalhas espirituais. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que foi que introduziu o ministério de Jesus? Foram os 40 dias de jejum. Jesus só começou o ministério em Mateus capítulo 4, verso 17. Depois que ele jejuou. Para novas jornadas, para novas batalhas, é necessário se preparar em oração.
não vá de peito aberto, não vá de cara aberta. Se prepare. Se Deus estabeleceu um ministério para a tua vida, se Deus te chamou para fazer algo, vai para o quarto secreto, abre um jejum e se prepara para a jornada, e se prepara para a batalha. Então jejum para se preparar para quê? Para novas batalhas, novos propósitos. Agora imagine aí você, se Jesus, e Lucas capítulo 10 diz que Jesus expulsava demônios pelo dedo de Deus. Se esse homem com tamanho ministério, ele jejuava, nós, falhos, pecadores, errantes, dependentes da graça, da misericórdia do Senhor, não temos que jejuar? Não precisamos jejuar? Sim. O tempo do noivo, do ministério do noivo, terrenamente, ele já foi. Foi esses dias que ele falou: haverá dias e eles terão que jejuar. E os dias é agora, irmão. Os dias são hoje, em que os discípulos de Cristo, aqueles que foram chamados, precisam entrar em jejum. Quantas batalhas você sofreu para vencer, e a arma estava do teu lado, e te faltou discernimento? Sabe, irmãos, eu gosto de levar os meus discípulos. Eu não sei se tem gente aqui na igreja que passa por batalha de desânimo mais do que eu, sabe? Porque é cada crise de desânimo que dá. Mas eu entendo que a minha luta não é física, ela é espiritual. E eu entendo que Satanás, a primeira arma que ele utiliza é o desânimo. Então tem dias que eu me encontro assim, sem querer fazer, sem querer ir. É só eu ou alguém passa aí? Ou é só eu mesmo? Eu passo, eu sofro com isso. Só que você precisa entender, irmãos, que isso é batalha espiritual. Às vezes vem por uma coisa que você fez, e outras vezes é porque Satanás ele colocou o alvo em você. Sabe quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, verso 11, ele diz: revestindo de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mal. É esse dia mal que Paulo estava falando, para que você se revestisse da armadura, para quando esse dia mal chegar. Que dia mal é esse? É o dia de desânimo, do esfriamento, da apostasia. Para quando esse dia chegar, aí ele diz: e depois de ter feito tudo, fique firme. Ele estava dizendo: o mal chegaria, o dia mal te afrontaria, Satanás apontaria todos os canhões contra você, para você parar, para você desanimar. Mas depois de você revestido, vencido a batalha, permaneça firme. Permaneça firme. Irmãos, nós somos cristãos, e para nós não tem tempo fácil. Essa semana a classe me perguntaram assim: irmão Roberto, eu quero que o senhor me explique quando é que a luta do crente passa. Quando é que as afrontas que o crente vive passa? Eu olhei para ele assim, eu falei: Jesus. E eu falei para ele assim: não vai passar. A luta não vai cessar. O irmão chefe ficou assim: eita pastor, mas me dá vitória. Vai ter, irmão, vitória. Vai ter vitória. Mas deixa eu te dizer, cada luta que Jesus ele manda para a sua vida, cada situação que você enfrenta, Jesus ele está te capacitando e te dando poder para algo maior. Entende, não? Toda luta que se levanta, Jesus ele te faz vencer se você utilizar as armas corretas. Mas quando você utiliza as armas corretas, ele está te capacitando para um vale e para um deserto possivelmente maior. Possivelmente maior. Então nunca passa. Às vezes nós temos momentos de descanso. Oh, Deus, obrigado. Valeu. Mas depois vem. Depois que o rio isso, né? Depois que o negócio pega, o bicho pega. Entende? Mas por quê, irmão? Porque senão você baixava a guarda e Satanás te derrubava.
Se você não ficar aí enfrentando constantes batalhas, irmãos, Satanás ele te pega no laço. Você cai na armadilha porque você fica perde o alerta. Você ora quando tem muita luta ou quando você não tem luta nenhuma? Você ora mais quando você tem muita luta, fala a verdade, não é? É quando você mais ora. É quando você mais jejuma. Só que deixa eu te dizer, Salmos, o salmista ele vai dizer assim, ó. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor as livrou. Quantas são as aflições dos justos? Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor as livrou. E isso é esperança para a minha vida, para a tua vida, porque eu sei que muitas seriam as minhas aflições, mas o Senhor ele não diz, eu vou livrar você de algumas e de outras não vou livrar. Ele diz, muitas são as aflições, mas de todas o Senhor os livrou. É esperança. Tá bom, pastor, como é que eu suporto? Tá aí a arma. Jejum. Jejum. Jejuamos para quê? Para enfrentar a próxima jornada. Enfrentamos pelas batalhas que viriam, que vêm. Pelas batalhas que estamos enfrentando e pelas que vêm. Oremos e jejuemos, irmãos. Sabe o que Deus colocou no meu coração? A fazer um jejum infinito. Esse pastor é doido. Um jejum infinito. Sabe como? Eu vou passar uma listinha para você botar seu nome. E nos 30 dias do mês, cada um vai jejuar um dia. Isso nós vamos se prolongar por um mês, 2 meses, 3 meses, um ano, para ver como vamos se comportar. Jejum infinito. Iremos começar essa semana. Dia 1, Roberto jejua. Dia 2, Claudiano jejua. Dia 3, Clemilda. E assim a igreja está em constante jejum por um mês, por um ano, por 2 anos. Cada quem jejuando um dia, por um mês, por mês. E eu escrevendo uma mensagem, falei, Jesus, eu estou ficando doido. Um jejum infinito, Jesus é um jejum infinito. Bota essa igreja para jejuar, pastor. Bota essa igreja para orar. Vocês não estão vencendo é por isso. Vocês estão tropeçando e desanimando por isso. Porque vocês têm orado, pedindo e pedindo mal. E por isso não têm recebido. A Bíblia diz que sujeitai-vos a Deus e resistivos ao diabo. E ele vai fugir de vós. Como é que eu me sujeito a Deus? É através da oração, do jejum, da consagração, da confiança. E como é que eu resisto ao diabo? Através da oração, do jejum, da confiança. E isso depende a Deus, irmãos. E assim vai ter vitória para nós. Então jejue para a próxima jornada. Depois que Elias caminhou, a jornada dele foi uma jornada de muito poder e milagre. Depois que Moisés subiu o monte, desceu com as tábuas, o ministério duro e difícil foi o de Moisés. Mas aquele jejum estava preparando ele para aquela jornada. Jesus, depois do jejum, ele começa pregando. Em Mateus capítulo 4 e o verso 17, ele começa a arrepender-vos porque é chegado o reino de Deus. Ali se inicia o ministério terreno de Jesus. E quando ele começou a pregar sobre arrependimento, saduceus, fariseus, sinédrio, o templo se levantou contra ele. E ele precisava se preparar para a jornada que estava para vir. E se ele, mais uma vez, e se ele, que expulsava demônio pelo dedo de Deus, nós, irmãos, temos que jejuar para que nós possamos vencer as batalhas. Terceiro, e aqui a gente encerra, eu dei mais 6 pontos sobre o jejum. Jejuamos por arrependimento dos pecados. Por arrependimento dos pecados. Escute só para você ver o que é um jejum para arrependimento. A Bíblia diz que Deus chamou um profeta chamado Jonas. E diz: Jonas, vai até mim e me pregar, porque eu quero ter misericórdia para com aquele povo. Jonas, escute só, Jonas foi o único pregador
que queria que seu ministério não desse certo. Ele queria pregar e o povo não se convertesse. Ele queria pregar e que o povo não aceitasse a palavra. E por várias vezes ele retrucou com o Senhor, dizendo: eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso e que se Nínive se arrependeu, o Senhor vai salvar aquela nação. E assim Jonas foge, corre, e Deus pega Jonas lá no meio do mar, traz de volta, despeja Jonas em Nínive. Jonas vai e prega arrependimento. A pregação de Jonas é dizer que o pecado daquela nação tinha subido até o Senhor e Deus rejeitava aquela nação. Depois que Jonas pregou nas ruas de Nínive e foi embora, eu acho que Jonas foi para Campinas, sabe para ver? Agora eu vou fazer que nem Sodoma e Gomorra. Vou sentar do alto para eu ver só o fogo descendo. Só que Jonas não esperava, sabe o quê? Que o rei tomasse uma atitude. A Bíblia diz que o rei chamou o povo na praça e disse: vamos fazer um jejum em arrependimento, e não vai comer homem, mulher, menino, gato, papagaio nem cachorro. A Bíblia diz que o jejum foi total, completo. Nem os animais, nem os bebês de colo puderam comer. E a Bíblia diz que Deus usou de misericórdia com aquela nação, porque houve arrependimento mediante ao jejum que foi feito. E Jonas lá no monte, da colina, olhando Deus tendo misericórdia, começou a retrucar dizendo: eu sabia, Senhor, que o Senhor era misericordioso e pouparia Nínive. Só que Deus chega para Jonas e diz: Jonas, tu acha que eu não vou ter misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem discernir da mão esquerda para a mão direita? Quando a Bíblia diz que tinha 120 mil pessoas que não sabiam discernir da mão esquerda para a direita, era criança, irmão, que não tinha conhecimento do que era a mão direita nem a mão esquerda. Aí Deus estava dizendo: você acha que eu não vou ter misericórdia e graça de 120 mil crianças, Jonas? Aí a Bíblia diz que Deus fez uma árvore nascer do nada, e no outro dia fez a árvore morrer. E Jonas se indignou por isso. Aí Deus ficou retado e injuriado porque a árvore morreu. Porventura foi você que plantou? Porventura foi você que deixou a árvore crescer? Foi você que lançou a semente na terra? Como eu não pouparia um povo que se arrependeu mediante o jejum, Jonas? Então deixa eu te dizer uma coisa, irmão, para que você entenda que arrependimento não é só palavras, são atitudes espirituais. São atitudes espirituais. Eu me arrependi. E como é que eu vou a Deus, irmão, me arrepender? Primeiro em oração, segundo em jejum. Ora, até que você sinta a graça de Deus transformando na sua vida. É assim que você sabe que você é perdoado. Sabe quando você sabe que é perdoado? É quando Satanás, irmão, ele parou de querer te acusar, porque você ganhou o poder para resistir a ele. Uma certa feita, meu sogro estava na beira da morte, e eu fui fazer uma visita a ele antes dele morrer, e ele já tinha se convertido, já tinha aceitado Jesus. E no dia que eu fui lá, ele falou: Roberto, todas as vezes que eu vou orar, Roberto, eu sinto alguém me acusando, eu ouço alguém me acusar. Eu digo assim: seu Zacarias, todas as vezes que você ouvir essa voz se acusando, você fala assim: Jesus morreu por mim e perdoou a minha culpa. O homem se arrependeu, mas Satanás queria acusar. Mas eu quero dizer assim, ele teve que sentir a graça de Deus, o perdão de Deus transbordando na vida dele. E como é, irmão, que eu sinto isso? É sendo convicto que Jesus realmente, ele me perdoou. E como é que acontece isso, pastor? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Você quer saber se você foi perdoado por Deus? Você deixou de fazer aquilo que você pediu perdão a Deus. Você entendeu? Você quer saber se você foi perdoado por Deus? Você deixou de fazer. Ah, pastor, eu parei por 10 anos e depois de 10 anos eu voltei. Você nunca alcançou a misericórdia. Nunca. Porque o versículo é simples e direto: aquele que confessa e deixa. Ah, pastor, mas passaram 20 anos, 30 anos no meu ministério e Deus me usou, curou, profetizei e Jesus trabalhou. Ele faz porque ele vela pela sua palavra.
Mas se você voltou a fazer aquilo que você fazia, aquilo que você pediu perdão, é porque você nunca alcançou a misericórdia de Deus. Porque aquele que confessa, ele deixa, ele exclui. Era uma prática de vida e agora ele vive novidade de vida. Aquilo que ele foi perdoado, a Bíblia diz que Deus lança nas profundezas do mar. Nem Deus se lembra mais, mas passa-se o tempo e o homem se lembra, quer voltar para as práticas erradas. Quando o apóstolo Paulo estava pregando para a igreja de Gálatas, ele disse assim: ó insensato Gálatas, vocês experimentaram a liberdade em Cristo e agora vocês querem voltar para o jugo da lei? Você está entendendo? O servo que foi perdoado, ele não quer voltar mais para o jugo da lei, o jugo do pecado. Ele entendeu que Jesus o libertou, ele confessou, deixou, e força em força, de culto em culto, de fé em fé, Jesus foi fazendo a graça transbordar através e na vida dele. Então esse é a soma. Se você quer saber se você foi perdoado, você deixou de fazer aquilo que você pediu perdão. Por quê? Porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então jejum, irmão, para arrependimento. Ninguém aqui é isento de erro. Alguém aqui vai errar. Entende? Ninguém aqui é isento, irmão, de não errar. O problema é vida rotineira, é deixar que o pecado torne prática de vida. Isso Deus não se agrada. Mas quando você pecar, disse João: filhinhos, não pequeis, mas se pecastes, tem um advogado fiel e justo lá no céu para os defender. Mas como é que eu alcanço esse advogado, irmão? Mediante oração e jejum. Mediante oração e jejum é o acesso que você tem ao advogado. Quarto, deixa eu ver se dá para fazer tudo. Jejum para buscar sabedoria, poder e revelação de Deus. A Bíblia diz que em Daniel, capítulo 8, 9 e 10, o rei emite um decreto de morte e disse: vou matar todos os sábios de Babilônia, porque eles não conseguiram, não foi interpretar, foi saber qual era o sonho do rei. Aí o rei era doido. O rei teve um sonho, mas não queria só a interpretação, queria que o sábio soubesse o sonho que ele teve e a interpretação do sonho. E a Bíblia diz que ele lançou o decreto e disse: eu vou matar todos os sábios de Babilônia, porque ninguém conseguiu saber qual era o sonho e nem decifrar o sonho. E a Bíblia diz que o Daniel chegou com os 3 jovens e falou: me dê um tempo para me buscar o Senhor. Naquele jejum dele de legumes, de frutas, foi buscar o Senhor. E a Bíblia diz que Deus revelou a Daniel o sonho e a interpretação. O sonho e a interpretação. Deus não faz? Faz. Daniel estava de jejum, vivia em constante jejum, em constante oração. Quer sabedoria de Deus, irmão? Vai buscar a Deus. Busca a Deus. Quer revelação de Deus? Vai buscar o Senhor. Jejum e oração. Quer ser liberto de alguma coisa? Vai buscar o Senhor. Jejum e oração. Quer vitória em cima daquela área que você tem perdido um dia após o outro? Vai buscar a Deus através de jejum e de oração, irmão. As nossas armas não são carnais. Você quer buscar a Deus superficialmente? Não, irmão. A Bíblia diz que quando Ezequiel estava entrando no rio, que a água deu pelos tornozelos, o Espírito falou: desce mais um pouco, Ezequiel. A Bíblia diz que as águas tomou pelos tornozelos e o Espírito disse: desce mais um pouco. A água veio para a cintura e a Bíblia diz que o Espírito falou: desce mais um pouco. Chegou para o pescoço e a Bíblia diz que Ezequiel falou: mas não dá mais para nadar, para sustentar em cima dos meus pés. E o Espírito disse: é desse jeito que eu te quero, guiado por mim, segurado por mim, sustentado por mim. É desse jeito que você vai ter a revelação, o poder e a sabedoria de Deus. Entende? Desse jeito. Desse jeito. Quando eu me converti, eu achava bonito pregar. Lindo, rapaz, eu quero ser um pregador. Mas eu sabia, irmão, que só com a minha inteligência não ia funcionar. Eu era um cara bem inteligente, sabe? Eu sou um cara bem inteligente. Não fiquei duro. Ainda sou inteligente.
Só que tinha algo que o intelecto não fazia. Não faz. Quer despedaçar o jogo só uma unção. O que despedaça o jogo é só unção. Isso vem através de oração, de jejum, consagração. Sabe quando é que você precisa de um direcionamento de Deus? E você fala assim: Deus, usa um vaso lá na igreja para me direcionar. É mais simples você orar e jejuar, e Ele mesmo vai te direcionar. Entende? Eu preciso, Pai, de uma resposta. E Deus, usa um vaso lá. Aí Deus fala: eu quero falar contigo no particular. Abre a palavra, vai orar, vai fazer jejum. Ao invés de você querer ouvir um vaso, não é errado você querer ouvir um vaso, mas Deus quer falar com você, irmão, pessoalmente, sabe? Particularmente. E se Deus decidir não usar ninguém, você vai achar que Deus ficou mudo? Que Deus parou de falar? Vai jejuar e orar através da revelação, da sabedoria, da força, do ânimo. Entende? Um homem que o tempo todo pedia a direção de Deus era Davi. Todas as batalhas que ele ia enfrentar, ele ia recorrer ao Senhor. Jesus, eu vou. Jesus vai. Ele ia: Deus, eu vou. E Deus não vai. Ele não ia. Eu vou, Pai, eu vou. Ele vou. Vai. Ele ia. Ele pedia direcionamento, sabedoria. Salomão, na sua oração, pede o que tu queres, Salomão, que eu vou te dar. Em oração, Salomão diz: eu quero sabedoria. E Deus, porque você pediu sabedoria, eu vou te acrescentar mais coisas. Busque, irmão, a sabedoria de Deus. Busque. Que jejue por libertação própria e de outras pessoas. Abra sua Bíblia em Isaías 58. Deixa eu ler esse texto importantíssimo sobre o jejum. Clamava em alta voz: não detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos de Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se achegar a Deus. Dizem: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o sabes. Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorai todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. É este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia humilhe-se a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco de cinza. E isso que chama de jejum e dia aprazível ao Senhor, não é este o jejum que eu escolhi, diz o Senhor. Não é esse o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desate as cordas do jugo, que deixe os livres quebrantados e que despedace todo o jugo. Não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolhas em casa os pobres e desterrados, e vendo o nu cubras e não te escondas do teu próximo. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Deus, ele estava dizendo que o jejum que ele quer, que ele aceita, e que através desse jejum que seja despedaçado todo jugo, é que toda barreira religiosa caia por terra, é que você tenha um coração generoso e piedoso. O jejum que Deus quer é que você seja um homem que arrebentou com as ligaduras da impiedade, sabe?
É aquilo que Tito disse no capítulo 2, no verso 11. Que a graça nos ensina a despojar de toda a impiedade humana. É esse, irmão, o jejum que Deus aceita. Porque não adianta você passar um mês sem comer, sem beber nada, orando e jejuando aquele tempo inteiro, mas na oportunidade de você libertar um cativo, você não faz. Na oportunidade de alimentar um faminto, você não faz. Na oportunidade de ajudar alguém, você não ajuda. Para que serve esse jejum, disse Deus? Se você não entendeu o que é fazer parte do reino, se você não entendeu o que é ser cristão de verdade, para que esse jejum? Para que essa oração? Se você não tem coragem de ajudar o seu próximo, se você não tem força de abençoar o teu próximo, para que esse jejum? Se você está vendo alguém cativo, você não tem coragem de lançar uma palavra de libertação, para que serve esse jejum? Você está vendo seu irmão no sufoco, e quem sabe você tem a oportunidade de ajudar e você não faz. Para que serve o jejum? É isso que Deus está dizendo. É isso que vocês fazem. Você jejuma, tá bom, você jejuma, mas na hora de ajudar o necessitado vocês não fazem. Quando chegam nus sem roupa, vocês não se vestem de erro. Para que serve esse jejum de verdade? Não é para isso? Para a libertação dos cativos? Não é pela ansiedade, pelas depressões, sejam alcançados pela graça de Deus. Não é para aqueles que ocultam os seus pecados, sejam libertos através de uma oração do jejum que a igreja faz. É para isso que serve o jejum. Por último, podemos jejuar suplicando a Deus por um avivamento individual. Eu conheço inúmeras pessoas, irmãos, que estão mortos espiritualmente, se cansou, desanimou por completo. E Paulo fala disso. Paulo fala que nos últimos dias apostatarão da fé. Apostatar é o esfriamento da fé. Mas a arma é essa. A arma é essa aqui. Eu vou te dizer por quê. A maior profecia de avivamento está lá no livro de Joel, capítulo 2. Eu quero que você leia junto comigo. A partir do verso 12, Joel fala assim, ó: ainda assim agora, mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai no jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congreguem os filhinhos e os que mamam, saia o noivo dos seus aposentos e a noiva do seu leito nupcial, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre os alpendres e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança e a vergonha para que as nações zombem dele, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? No verso 28 diz assim: e depois disso, depois de quê? Depois do jejum, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e servas, naqueles dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito. Você pode clamar por um avivamento coletivo e individual através de orações e jejum, dizendo: Deus, o Senhor usou o profeta Joel dizendo que se o povo jejuasse e voltasse para o Senhor conclui o texto dizendo: e depois disso, depois do jejum, depois da oração, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olha, você está entendendo isso?
Você vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o povo estava fazendo o quê? Dentro do cenáculo, jejuando e orando. E aí veio a promessa: Deus derramou do seu Espírito. Deus derramou do seu Espírito, de porções do seu Espírito para com o povo, irmão. O que é que você está fazendo se não ser orando e jejuando para que você seja avivado? Não, o avivamento não vem porque alguém levou uma palavra para a sua vida. Não vem porque alguém falou: Jesus é contigo, tem a força de ânimo. Você só vai ser avivado se você buscar a Deus em oração, mediante jejum, consagração, confiança e vigilância. Do contrário, não vem o avivamento. Não vem o avivamento. O avivamento somente depois do jejum. Você já percebeu que depois do jejum fica mais forte? Você vai... Agora vem, Satanás. Agora tu vem, Satanás. Vem, assim que ele faz. Todas as vezes que eu passo períodos orando, jejuando, é assim que eu saio. Eu saio igual popó com a luva de boxe. Agora tu vem, diabo. Vem, meu Deus. Vem para eu pisar na tua cabeça e te esmagar. Vem para tu ver se eu não vou dar risada na tua cara. A gente sai fora do jejum. É o avivamento que nós precisamos, irmão. Está desanimado, ora. Está triste, ora. Feliz, ora. Jejua, consagra. Olha o que Deus disse. Depois disso, os vossos filhos teriam visões. Avivamento. Depois disso, depois do jejum, os vossos velhos teriam sonhos. Não é sonhos qualquer, é sonhos da glória de Deus. São sonhos da revelação da majestade e do poder de Deus. É profecias a respeito do reino vindouro. É profecias do futuro, daquilo que vai acontecer. É esse sonho. A Bíblia diz que os jovens, as crianças, depois disso, depois do jejum, começariam a profetizar. A profetizar. O inferno ele tem que recuar de uma igreja que ora, irmão. O inferno ele tem que recuar diante de uma igreja que ora e jejua. Não. Você entendeu o versículo errado? Quando a Bíblia diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Na mente de muita gente acha assim, que o inferno está atacando e as portas da igreja estão lá, não, pelo contrário. A igreja vai atacar e as portas do inferno irão se arrebentar. Não, Deus ele não chamou uma igreja para ficar coada no canto. Não, a igreja em todas as eras, de século após o outro, desde a relação da igreja primitiva, a igreja ela foi poderosa nessa terra. Ela vencia as suas batalhas nas orações. Deixa eu te dizer, eu dando risada dentro do Coliseu, olhando os cristãos sendo mortos, devorados por leões, e ele pensando que estava vencendo, mas a história, os historiadores dizem que eles alcançavam a Deus com a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue. Nem na morte, irmão, nem na morte o adversário nos alcança. Você está entendendo o que é isso? Nem derramando o sangue de um crente, de um servo de Deus, a morte nos alcança. Mas se você for um servo de verdade, e como é que eu me transformo, pastor, nesse servo de verdade? A característica de um servo de Deus de verdade é que ele ora, ele é dependente de Deus. Ele não toma decisões precipitadas, ele ora. Chegou o problema, ele absorve e vai orar. Eu conheço um rapaz que ele diz assim: irmão, eu não respondo ninguém na hora. Toda informação que chega para mim, eu absorvo, e a pessoa fica esperando a resposta. Eu digo: me espera uns 2 dias, uns 3 dias, eu vou orar. Eu não sou precipitado e nem quero ser precipitado. A gente quer responder da tampa da larga, quer devolver da mesma moeda. Vai lá orar, vai jejuar, está prestando, vai descer em oração, em humilhação, vai se sujeitar a Deus através de oração, através de jejum. Aí a pergunta agora que eu vou lhe estreitar: que dia foi que tu abriu um jejum pelo teu marido? Que dia foi que tu abriu um jejum pela tua esposa? Pelo teu filho? Pelo ministério que tu congrega? Que dia foi que você abriu um jejum pela vida do teu pastor? Pela vida do teu irmão? Misericórdia, viu? Você não está jejuando, não?
Nem pelo teu marido, nem pela tua esposa. Pelos teus filhos, pelo menos você faz. Faz. Essa aqui é a vitória, irmão? Não vai ter vitória. Amém? Luiz e Tiago, vamos ser receio? Escute só. Deus, Ele colocou no meu coração um propósito. E eu só quero que você bote seu nome se você for fazer de verdade. De verdade. Um jejum diário. Cada dia de um dia. Por quanto tempo, pastor? Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. É difícil para você jejuar um dia por mês? É difícil para você? Para mim não é. Um dia por mês. Você vai jejuar hoje, hoje é dia 26, né? Se o seu dia for 26, você vai jejuar de novo no outro dia 26. Vai ser o nosso propósito. Um jejum diário. Cada pessoa vai assumir a sua responsabilidade. Vai jejuar. Diga amém. Você que tem. Eu quero que fique de pé aqueles que irão ceiar. Para a gente dar início na ceia. Em nome de Jesus. Tá bom, vamos lá. Obrigado por dividir comigo. Estamos no texto de 1 Coríntios capítulo 11. E o verso 23, que diz assim: o que eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. A Bíblia diz a respeito do jejum. Que esse jejum, irmão, que nós fazemos, ele serve como arma espiritual. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não é carnal, mas é poderoso em Deus para a destruição de fortaleza. No versículo seguinte ele diz assim: para a destruição de sofismas. Ele diz assim: e para levar cativo todo pensamento a Deus. Para levar cativo toda a nossa mente a Deus. É para isso que serve a oração. Entende? É para isso que serve a oração e o jejum. É para que isso leve a nossa mente cativo à obediência de Cristo. Só é possível depois que você faz isso. Oração e jejum. Vida devocional com o Senhor, irmão. Vida devocional. Crente que tem deixado a Bíblia tomar poeira. Crente que passa 1, 2 dias, 3 dias, 10 dias sem orar, sem jejuar, sem ler a Bíblia, não vai adquirir poder para vencer as batalhas. O louvor é importante. Você cantar é importante. Muito importante. Mas orar é mais importante, irmão. Jejuar é mais importante. Cantar, acho que isso legal que é cantar, o que é louvar. Você vai adorar a Deus, e Deus vai despejar graça através do louvor que você louvou, e vai despejar na vida dos irmãos. A oração vai te edificar individualmente. O jejum vai te fortalecer individualmente. Não é nada para ser ministrado coletivamente, mas é algo para que você se revista, se fortaleça individualmente. Então, porque você não tem orado, não tem jejuado? Não, lá naquele grande dia você não vai poder botar a culpa no seu pastor. Não, o pastor não pregava sobre oração, sobre vigilância. Não, o pastor não pregava sobre consagração. Não, eu prego, irmão. Eu ensino isso aqui. Faça o grito do pastor, porque às vezes o irmão pratica aquilo que está sendo ensinado. É por o amor à tua alma. É para que Jesus te alcance com livramento. Não, não é para demonstrar conhecimento. Não, eu não quero isso.
Porque se for por isso, eu abro mão, irmão, do ministério do chamado. Mas a minha vocação é para que você seja edificado, transformado, e para que quando eu chegue na glória, junto com a minha família, na hora que eu for apresentar a minha esposa, os meus filhos como igreja, eu vou olhar para o lado e falar: olha, o irmão Luiz está lá, o irmão Tiago está lá, o irmão Franco também conseguiu chegar, o Adriano também conseguiu chegar. Você está me entendendo? Essa é a minha intenção, irmão. É a minha vocação. E só se alcança, irmão, essa dádiva da salvação é se você permanecer orando e jejuando. Você foi recebido por Cristo, aceito por Ele no seu reino. Mas o que vai estabelecer a sua estadia nesse reino de Deus é o quanto você jejua, ora e renuncia esse mundo. Então você precisa fazer. Se você quiser chegar ao céu. Você quer chegar ao céu? A esposa cantou ontem, boas de ouro. Então, glória. Boas de ouro. Né? Você sentar numa mesa e de repente você está sentado do lado, sem perceber, você toca. É você, Paulo, está aqui do meu lado. Oh, glória. Você olhar na frente e olhar Moisés sentado na mesa junto com você. Entende? Você olhar para o outro lado, você vê a Rainha Esther. Oh, Esther, como foi tremendo aquele jejum que você fez. Como Deus te concedeu vitória dentro daquele decreto. É isso que eu almejo. É isso que eu quero. E de repente, um diferente de todos, com rostos resplandecentes, os cabelos alvos como a neve, louvado seja Deus, na sua coxa escrito a Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no seu ombro talhando um bordão de ouro, louvado seja Deus, os seus pés como latão reluzente, como que foi polido. Oh, glória, Luiz! E na sua boca, ainda sua boca com espada afiada, e a sua voz como o som de muitas águas, louvado seja Deus. Você não almeja e não querer escutar tudo isso que João viu. E só se vai chegar, irmão, aquele que perseverar em oração, aquele que perseverar no jejum, vencendo as suas batalhas, sendo liberto daqueles que aprisiona. É dessa forma, irmão, que nós cantaremos Santo, Santo é o Senhor. É dessa forma que nós celebraremos ao Senhor da glória, na sua majestade e poder, assentado no seu trono. Será que você deseja isso? Vamos orar pelos elementos da ceia. Louvado seja Deus. Já são 9. Eita, Jesus, me ajuda no horário. Vamos orar, igreja. Oh, aleluia. Santíssimo Deus, começa agora, meu Pai, um avivamento em nós, Senhor. Começa agora, Pai, um avivamento nosso lar através dessa igreja, Senhor. E começamos, Pai, se alimentamos desse alimento, Pai, espiritual, Senhor. A partir de hoje, Senhor, da glória, como foi feito, Senhor, aquela reunião solene, aquela assembleia solene em Joel capítulo 2, Senhor. Convoca o povo, chora o sacerdote, os ministros do Senhor comecem a prantear, coloca o povo para orar e jejuar e se voltar para o Senhor. E nesses dias do Senhor, que Ele vai derramar do seu Espírito, louvado seja Deus. Começa agora, meu Pai, com esses alimentos, Senhor da glória, trazendo força, ânimo, força e poder para aquele que se alimentar. Mas a partir de hoje, meu Pai, desperta a tua igreja, meu Senhor da glória, para tempos e tempos em jejum, Senhor. Nós abençoamos para esses alimentos, Senhor, que sejam a partir de agora alimentos espirituais, Senhor da glória. Estamos fazendo um grande ensaio, Senhor, porque breve, Pai, muito breve, como foi cantado, Senhor da glória, nós estaremos com o Senhor, praticando as voltas do Cordeiro, vivendo, meu Pai, a ceia eterna, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós consagramos a Bíblia para estes alimentos, em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Amém. Hino 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear.
com celestial maná, de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vencerá. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a claridão, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia ali. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vencerá. Quem sedento se achar, venha Cristo sentar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vencerá. Glória a Deus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Pode participar em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Você está diante da nova aliança através do sangue de Jesus Cristo. Foi essa aliança que te perdoou, louvado seja Deus. Foi essa aliança que escreveu o teu nome no livro da vida. Foi essa aliança que Deus disse a Jeremias:
Eu vou fazer uma nova aliança com os homens, Jeremias. Não mais através das tábuas do testemunho, Jeremias, mas eu colocaria as minhas leis no coração dele. Ele me serviria, o coração dele seria o meu altar, a minha morada. E é nessa nova aliança que tudo isso se cumpre. Você é morada de Deus, seu coração é trono do Senhor. Louvado seja o nome dele. Então participe dessa nova aliança em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pode participar. Glória a Deus, aleluia. O que veio? Tem um empréstimo para mim. Aleluia, Jesus. Me falaram de um lugar, de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando comigo em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia! Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza que não falta e coroa teremos ali. Cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, e livre viveremos, e pra sempre não diremos. Santo, santo, eu irei cantar
para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando lindo. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala aí comigo aí, pastor. Fale, pastor. Eu lhe perdoo pelo atraso do tempo. Aí você não pode estar aqui murmurando que eu atrasei, acabou quase 10 horas. Você não pode murmurar mais, já me perdoa, não, cara? Amém? Vamos orar. Irmão, eu vou pedir aqui. Vamos para as duas primeiras crianças, tem pouca hoje, né? Mas próxima ceia, se você sentir de Deus trazer uma fruta para poder acrescentar, já que tem muito mais gente, traga uma frutinha para poder abençoar a mesa, tá bom? Aqui é os obreiros que compram tudo aqui, louvado seja Deus, não é nem com dinheiro da igreja, com dinheiro dos obreiros. E às vezes nem todo mundo tem, mas se você sentir de Deus na próxima ceia, te abençoar para ter essa mesa aqui mais farta do que já é, né? Sinta de Deus e traga em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Poderoso Deus, nós abençoamos mais esses alimentos, Senhor. Pai, que aquele que ingerir também, Senhor, seja tomado de força, de poder, de ânimo, Senhor, na glória. E glorifica, meu Pai, o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, por essa noite rica e maravilhosa na tua presença, Senhor. Guarda, Pai, as nossas vidas no decorrer dessa semana, Senhor. Esteja com as senhoras, com os senhores, com os jovens. Dê livramento, Pai, as nossas crianças. Faz o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as duas consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só agora, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Amém. Vem cá, irmã. Passa a volta na frente. Vem cá também, Lene, Nando e Leia, vem aqui na frente. Tu também, Gustavo, a mãe de Lude, faz favor. Venha, vem aqui na frente, rapidinho, ligeirinho. Pode estar frente lá. Irmãos, esses irmãos aqui são os novos membros da nossa igreja. Amém? Como é que a igreja vai dizer para eles? Sejam bem-vindos. Amém? Agora você pode saudar o seu irmão com a paz do Senhor. Depois que você comer a fruta e para sua casa, você vai em paz, em nome de Jesus. Amém? Amém?